Bom, pronto, estamos gravando. Então, se eu bem me lembro, a gente ficou de conversar um pouco sobre essa questão, como é que Lacan, alguns deslocamentos da obra de Lacan, né, que fazem com que ele chegue ao nó, né, consequentemente, obviamente, para ele chegar no nó, tem uma série de deslocamentos, por exemplo, na própria noção de gozo, própria noção de inconsciente, própria noção de estrutura, né, que vão se deslocando e se reconfigurando de outra maneira a partir desses deslocamentos de um certo avanço, vamos dizer assim, que Lacan vai produzindo na sua obra, né? Certamente vocês já acompanharam isso, já leram no próprio Lacan ou de outros autores que fazem esse percurso, vamos dizer assim, né? Esse desenvolvimento não é uma boa palavra, esse progresso, né? Que também não é uma boa palavra, porque nem sempre se trata de um progresso, mas, enfim, talvez o melhor nome seja um deslocamento, né? Na obra de Lacan e, consequentemente, dos conceitos. Tá? Então, e a minha ideia é exatamente a gente poder chegar hoje, voltar lá para o nó, para falar um pouco mais do que eu denominei dos nomes do gozo, consequentemente, de uma centralidade que essa noção de gozo ganhou para a psicanálise e especialmente para Lacan. Né? Então, e isso também vai nos ajudar a pensar a ideia de uma clínica borromeana, né? Porque tem um livro muito bom que talvez vocês conheçam, que é um livro do Jean-Claude Milner, não é o Millet, é o Milner, Milner, que eu recomendo muito para vocês, porque ele é um cara muito bom, ele é um linguista, psicanalista, que esse livro se chama A Obra Clara. Eu não vou dizer que é uma obra epistemológica, porque não é propriamente, mas ele termina fazendo, às vezes, de uma leitura da estrutura da obra de Lacan. Né? É muito bom esse livro. Milner é muito, muito bom. E eu recomendo muito, porque ele faz esse desenvolvimento do que ele chama dos dois classicismos na obra de Lacan. Né? É daquela coleçãozinha da Jorge Zahar, capaz de estar com ele por aqui. Achei. Você vê que a obra clara, Lacan, a ciência, a filosofia. Né? É muito interessante. Esse livro, a escrita do Milner não é uma escrita fácil, mas, curiosamente, esse livro, a escrita dele é mais palatável, vamos dizer assim. Né? Então, recomendo muito esse livro. Vocês compram facilmente, porque dessa obra da Joyce Zahar, né? Essa coleçãozinha coloridinha, que tem vários livros de psicanálise. Eu não vou seguir propriamente o Milner, mas porque ele se detém um pouco na obra de Lacan, que diz respeito exatamente a esse momento onde Lacan está às voltas com a noção de significante e com os matemas. Né? E veja que, não sei se todos têm ideia do que são os matemas em Lacan, porque tem muita gente que está iniciando aqui as leituras. Né? Então, rapidamente, são o quê? Os matemas são aquelas fórmulas algébricas que Lacan apresentava juntamente com os grafos, né? E que foi uma forma que Lacan se utilizou da escrita matemática, da lógica e da escrita matemática, para dar uma dimensão à teoria que realmente a tentativa do Lacan era usar a escrita lógica e matemática, não para fazer lógica e matemática, mas para dar uma certa relação da teoria com o real. Né? Lacan gosta muito da lógica, especialmente porque o Lacan vai sinalizar que a lógica tenta fazer uma escrita, uma metalinguagem, né, que ele vai dizer que não existe.
Mas o movimento da lógica é muito interessante porque eles tentam fazer uma escrita onde eles buscariam meio que apagar o sujeito. E alguém perguntou qual é o livro. O livro se chama Obra Clara, do Milner. Depois eu posso até passar para vocês lá no, no WhatsApp, tá? Então, o Lacan, mesmo antes da topologia dos nós, que ele estava trabalhando exatamente com a matemática, com a lógica, isso é muito importante porque fala, não por acaso o subtítulo do Milner é Lacan, a ciência e a filosofia, porque mostra a relação de Lacan com a psicanálise, com a psicanálise não, com a ciência, que não é a mesma de Freud, né? Freud tinha uma relação meio de submissão à ciência, né? De que a psicanálise deveria ser uma ciência. Dizem as más línguas que o Freud tinha um superior positivista e tal. Queria que a psicanálise fosse ciência e seguisse. E tem aquele famoso texto do Freud da Weltanschauung, né? Onde o Freud vai afirmar que a psicanálise acompanha o que ele chama a visão de mundo, que é a tradução de Weltanschauung, que é um termo em alemão. Ele vai dizer que a psicanálise acompanha a ciência e não a religião. Isso é muito interessante porque o Freud já sabia que a psicanálise, a relação que a psicanálise tem com o real, é uma relação que diz respeito à ciência, que a escrita que a ciência faz do real, e não o que a religião faz. Veja bem, a religião ela dá sentido ao real, não é? Ela inflaciona o imaginário do real. Por exemplo, ele imaginariza, simboliza o real, de uma certa forma. A psicanálise ela segue a lógica científica, não propriamente porque isso é uma polêmica, né? Mas não propriamente que a psicanálise seja propriamente uma ciência, porque isso não é nenhum demérito para a psicanálise, porque a psicanálise é outra coisa, que, por exemplo, Lacan vai mostrar como a ciência produz o que ele chama de uma foraclusão do sujeito, né? A ciência, ela, na sua pretensão de universalidade, a própria lógica tentou fazer isso. Criar uma linguagem onde essa linguagem fosse puramente lógica e, portanto, sem sujeito. Que o sujeito, a divisão do sujeito não aparecesse. E, curiosamente, a lógica termina se deparando com seus paradoxos, que mostram como o sujeito volta pela janela, né? Que não tem como ela se livrar dessa relação do sujeito com o real e com os seus paradoxos. Então, o sujeito termina voltando, criando uma série de problemas que são muito interessantes, que Lacan manipula e trabalha com eles em determinados momentos, né, da obra. Mas, enfim, o fato é que Lacan, se não, eu estou só passando um pouquinho pelo Millet, mas não vou me deter nele, porque ele vai para um outro caminho que não é o que eu estou querendo ir hoje. Mas nós temos um momento da obra de Lacan, que Lacan utiliza, por exemplo, a ideia de linguagem e a ideia de significante, que ele vai trabalhar a ideia de linguagem e a ideia de significante naquele modelo metafórico metonímico. A famosa duas afirmações axiomáticas de Lacan. A primeira, que certamente vocês já ouviram, que é um axioma lacaniano, de que um significante representa o sujeito para outro significante. E a outra, também tão canônica quanto, é que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Isso é o fundamento da obra de Lacan, né? Quer dizer, o inconsciente estruturado como uma linguagem e que, consequentemente, o inconsciente composto de significantes, que isso também é importante. O significado, para Lacan, ele é reduzido, né? Quando Lacan faz a subversão do algoritmo do Saussure, aquela ideia de signo linguístico com uma composição de significado com significante, quer dizer, um conceito com um som, né? Que é como os linguistas trabalham, de que você teria a língua, né? Para os linguistas, seria composta exatamente
desse elemento básico, vamos dizer assim, que é o signo linguístico, que é uma composição de um significado, que para ele seria um conceito, e um som, uma imagem acústica, que seria o significante. Eu não vou também retomar essa subversão que o Lacan faz, eu recomendo que vocês leiam lá na Estância da Letra, que é um escrito do Lacan, que ele faz todo esse desenvolvimento, onde ele vai reduzir o signo linguístico à noção de significante. Né? Porque, no fim das contas, para Lacan, todo e qualquer significado não passa de uma oposição significante, nesse momento. Né? Os significados, obviamente, eles existem, mas eles são determinados por uma oposição entre dois significantes, S1 e S2. Tá? Então, veja bem, eu estou passando rápido para algumas questões, se vocês quiserem me parar para que a gente se detenha um pouco mais nessas questões, me avisem. Tá? Porque eu estou fazendo um caminho que eu tenho a intenção de chegar em outro lugar, não me deter propriamente nessas questões. Mas, para não passar batido em algumas questões, vocês podem me parar para a gente falar um pouco mais. Eu voltei para aí exatamente para mostrar que essa composição S1, S2, ela é fundamental desse período. Né? Ela, de alguma maneira, representa todas essas concepções, esses axiomas que o Lacan está trabalhando, como, por exemplo, a ideia de inconsciente estruturado como uma linguagem, ou que um significante representa um sujeito para outro significante. Veja que nós estamos aqui numa lógica que Lacan desenvolve, especialmente em dois seminários, que é o seminário 5 e o seminário 6, que é a lógica da significação. Tá? Tem todo no escrito também a subversão do sujeito e a dialética do desejo. Vocês vão encontrar Lacan exatamente no seminário 5, 6, e nesse escrito Lacan produz o famoso grafo do desejo, que é um grafo que desenha a relação do sujeito com o outro e com essa relação metafórico-metonímica que nós temos com o processo de significação. Né? Tem lá o sentido, tem o grande outro, não sei se todos conhecem o grafo, recomendo que deem uma olhada. São pontos de amarração da estrutura de linguagem. Né? Se quiserem, depois eu posso até mostrar aqui, eu não estou querendo entrar nisso, mas se quiserem eu posso mostrar uma figura aqui do grafo, acho que eu tenho algum. Mas, enfim, como eu estou querendo só retomar, pegar o fio da meada, não vou voltar propriamente a isso. Isso é importante porque eu vou reduzir toda essa história do grafo à ideia de S1, S2, tá? Para que a gente possa, porque o que vai acontecer na obra de Lacan é exatamente que todos esses axiomas que eu acabei de formular, que são dessa época de uma supremacia do significante, que Lacan estava trabalhando com a lógica da significação, com essa movimentação da estrutura que é metafórico-metonímica, né? Que está lá no grafo, que talvez o grande representante é o grafo do desejo, que é esse esquema, um dos esquemas do Lacan. Bem, é exatamente isso que Lacan vai começar a interrogar. Por exemplo, a lógica da significação, a relação com o outro. Tá? Porque o que vai se apresentar aí para Lacan é uma outra preocupação que implica uma própria interrogação do para que é que serve a linguagem. Se a linguagem, nesse momento, para Lacan, tinha como função ou funcionava através desse processo de significação, onde, por exemplo, o outro, o grande outro, o famoso grande outro do Lacan, era um outro da linguagem, né? Era um outro do simbólico, portanto, um outro da linguagem, e aí vocês conhecem esse primeiro tempo de Lacan, quer dizer, toda a relação com o outro e o processo onde esse outro, o desejo do outro, o discurso do outro, e toda a problemática clínica, por exemplo, era uma problemática, toda não, né? Mas a principal preocupação clínica, ela implicava exatamente um tratamento por parte do sujeito dessa dialética do reconhecimento do desejo, né? Do desejo de reconhecimento e do reconhecimento do desejo. Vocês podem perguntar, isso se acaba? Não, não se acaba, isso se reformula. Aí veja que a posição do outro,
em Lacan era essa posição simbólica que possibilitava exatamente, na relação com o outro, que essa relação entre demanda e desejo se apresentasse para o sujeito. Inclusive, essa problemática de reconhecimento, do reconhecimento do desejo, do se fazer reconhecer e etc. Né? E da importância desse reconhecimento por parte do outro. E, consequentemente, nós temos aí uma ideia de um inconsciente como linguagem, né? Que é exatamente esse modelo da linguagem, que é o modelo do significante. Veja que é exatamente esse inconsciente que vai começar a ser questionado pelo Lacan, inclusive. Né? Então, a partir de um determinado momento, quando Lacan, por exemplo, inventa o objeto A no Seminário 10, mas se vocês quiserem também, o Lacan começa a burilar essa dimensão real e começa a interrogar os efeitos do real de uma maneira que ele não vinha interrogando antes. Né? Por exemplo, se vocês pegarem o escrito chamado A Significação do Falo, que é importantíssimo, é um escrito eu acho que eu já comentei ele aqui com vocês, 58, o Lacan vai falar do real como sendo algo que se perde no momento em que você entra no campo da linguagem. Né? O ser, enquanto uma dimensão real, fica de fora. A gente perde o ser, né? Produz-se o que ele chama lá na significação do falo, uma privação originária. Então, o real era alguma coisa que ficava de fora. Né? Você tinha como que um tratamento em dupla. Você tinha o simbólico e o imaginário, que fazia um tipo de borda, né? de, de bordamento desse real, mas o real ficava de fora. Você veja que no RSI isso vai mudar, mas até então o Lacan trabalha dessa maneira. O real é alguma coisa, era da ordem, por exemplo, do impossível. Alguma coisa que não pode ser significado, que não cessa de não se inscrever, essas definições que ele vai dar para o real. Tá? Mas exatamente com a manipulação do real, vamos dizer assim, desde, por exemplo, a escritura, que ele vai, a preocupação que ele tem de dar uma escritura para o real, que é o momento exatamente em que ele começa a manipular com a lógica, a trabalhar com a lógica e com a matemática, ele está tentando, é como se a gente pudesse dizer assim, o objetivo de Lacan era inscrever o impossível, era dar uma escritura para aquilo que não pode ser inscrito. Né? Que é mais ou menos o que Lacan achava que a ciência tenta fazer. A ciência tenta, especialmente a matemática, né? A matemática, por exemplo, ela é muito... Eu vou inverter os termos, né? E vou dizer que a matemática ela é muito clínica e é muito lacaniana. Por quê? Porque a matemática ela não precisa do empírico. Ela não precisa da realidade empírica. A matemática pura, ela trabalha com demonstrações. Veja que se interessa muito a Lacan, porque, por exemplo, Lacan vai demonstrar que os nossos sintomas eles são lógicos, eles não são empíricos. Não é? Não tem a realidade que o velho Freud chamava de realidade psíquica, e os nossos sintomas, por exemplo, eles não precisam da realidade empírica para se apresentarem na clínica. E nem tampouco na clínica, por exemplo, você vai se preocupar com essa realidade empírica. Não é? Se o pai do Homem dos Ratos já tinha morrido há 9 anos, mas, no entanto, ele tinha aquela fantasia da famosa tortura chinesa. Quer dizer, isso não tem nenhuma relação com o empírico, a realidade empírica, vamos dizer assim, porque, empiricamente, o pai do Homem dos Ratos já tinha morrido. A preocupação aqui é lógica e não empírica. Então, Lacan se interessa, e a matemática funciona assim. A matemática, ela se basta
no sentido de que ela faz as suas demonstrações matemáticas. Isso interessa muito a Lacan, né? Independentemente do empírico. Se você vai aplicar isso depois em outras coisas, tudo bem. Mas a demonstração lógico-matemática, ela é fundamentalmente lógica, ela não é empírica, né? Os cálculos matemáticos, eles funcionam, isso é muito interessante, funcionam por si próprios, né? Eles têm uma lógica que o sujeito vai fazendo as suas demonstrações. São demonstrações matemáticas, não são demonstrações empíricas, né? E o Lacan gosta muito disso, porque ele vai perceber que é exatamente do ponto de vista do funcionamento do sujeito, é nessa ordem que nós funcionamos, né? Por exemplo, o real em psicanálise, vocês sabem disso já, não tem nada a ver com a realidade, porque o real em psicanálise ele está muito mais próximo, por exemplo, da noção de infinito da matemática, né? Quer dizer, toda a escritura, veja como é interessante, né? Quer dizer, eu acho que comentei isso também em algum momento com vocês. Os matemáticos, eles também tentam dar uma escritura do impossível, né? Quer dizer, você não sabe, não tem como você escrever o infinito, o último número. Mas, no entanto, você pode dar uma escritura a ele, como os matemáticos, como faz o Frege, por exemplo, que escreve n mais 1. Né? Quer dizer, é uma escritura. Então, é uma tentativa, e veja que isso, para Lacan, se a gente pudesse, se vocês me perguntarem, por exemplo, o que é o real, né? Ele não tem nada a ver com a realidade. O real tem a ver com o infinito, por exemplo, né? Com todas as consequências que o infinito na matemática tem, como, por exemplo, uma abertura. O fato de você não poder escrever, né? Ser um conjunto aberto, por exemplo. Isso é interessante porque é por onde Lacan vai, né? Bom, mas por isso que Lacan se interessa pela lógica e pela matemática, porque ele está tentando dar essa escritura para o real, né? E nesse momento ele faz uma distinção muito importante que é entre o significante e a letra. Essa é uma distinção importante, porque Lacan vai, né, no desenvolvimento que ele vai fazer, ele vai distinguir significante e letra, deixando o significante na sua dimensão de traço. No seminário 9, que é o seminário da identificação, o Lacan constrói uma noção que certamente vocês também já ouviram falar, que é a noção de traço unário. O Lacan diz assim, que a identificação, ela, ao contrário do que se imagina, né, a identificação não tem a ver com a identidade, com aquela lógica da identidade A igual a A. Não. A identificação em psicanálise, ela tem a ver com a diferença e com a singularidade. É uma afirmação da diferença, né? A identificação produz no sujeito uma afirmação da diferença. E essa diferença, o Lacan dá um nome para ela, no seminário 9, que ele vai chamar de traço unário. O traço unário é exatamente, e aí ele vai trabalhar com a segunda identificação freudiana, né? O Freud, não sei se vocês lembram, lá no famoso capítulo da Psicologia das Massas, ele faz uma proposta, que é o capítulo sobre a identificação, né? Sobre a identificação, e o Freud lá propõe 3 tipos de identificação, que é aquela identificação por incorporação, que seria a identificação ao pai, uma identificação exatamente ao traço, né, que o Freud chama de traço, e uma outra identificação ao sintoma, né? Identificação histérica, como Freud. E ele dá os exemplos lá que, por exemplo, como a história das meninas do orfanato, que uma começa a chorar, todas as outras choram também e tal, que seria um exemplo da identificação histérica. O Lacan, no seminário 9, recorta essa segunda identificação ao traço. Apesar dele falar, vez por outra, das outras 2 identificações, muito rapidamente, mas ele dedica esse seminário todo a falar dessa segunda identificação, né?
Então, o significante, ele mantém essa noção de traço, né? Que ele vai sustentar esse traço unário do sujeito. E a letra seria alguma coisa que diz respeito a essa escritura do real, alguma coisa que permite o sujeito escrever algo do real, né? Grafar algo do real. Tá? Isso vai, ao mesmo momento em que Lacan vai fazendo um deslocamento também da própria noção de outro. Porque o Lacan vai se dando conta, e isso talvez seja um dos movimentos mais importantes para a gente poder entender o nó e a própria noção de gozo. O Lacan vai se dando conta do seguinte, que ele vai fazendo uma destituição do outro do simbólico. Né? Ele vai chegando à conclusão, por exemplo, por exemplo, no Grafo do Desejo, o Lacan escreve um matema que escreve assim, S de abarrado, que está lá no canto esquerdo superior do Grafo do Desejo. Esse S de abarrado, ele diz respeito a um significante que falta ao outro. Né? E Lacan vai desenvolvendo, na obra dele, essa ideia de uma inconsistência do outro. Ele vai chegando à conclusão que se ele dava uma consistência ao outro, ao grande outro, daí o nome grande outro, né? Que, inclusive, o grande outro, ele equivalia ao S2, né? Porque no matema desse axioma, um significante representa um sujeito para outro significante, é como se você tivesse assim, você tem o conjunto dos significantes, que equivale ao grande outro, é como se você pudesse supor todos os significantes, e desse conjunto dos significantes, você tira um significante que vai funcionar como S1, que vai representar a singularidade daquele sujeito. Né? Então, a relação entre S1 e S2, ela é curiosa porque o S2 vem primeiro. Né? O S2, o S1, ele é um significante. Lembrem-se, eu já dei esse exemplo também para vocês, mas só para pegar o fio da meada, lembrem-se do nome próprio. Quer dizer, o seu nome ele está no conjunto dos significantes. O seu outro, sua mãe, seu pai, né, sei lá quem, foi lá e recortou do conjunto dos significantes um determinado significante, como por exemplo o caso do nome próprio, que vai servir como um S1, um significante que vai lhe representar como sujeito. Veja que isso pode ser que não aconteça. Se não acontecer, nós temos a psicose, né? Mas, porque não é natural, é estrutural. Mas, falando em termos mais gerais, é assim que acontece. Quer dizer, o seu nome, ele não é um nome novo, ele já existia no conjunto de todos os significantes, mas, no entanto, ele passa a ter uma singularidade. Porque se você não é psicótico, por exemplo, eu sei que o meu Leonardo é meu. Ele não é igual ao Leonardo, meu vizinho. Tem um Leonardo aqui que é meu vizinho. Não é? Eu não guardo nenhuma relação cósmica, nem delirante com os outros Leonardos. Porque, em sendo neurótico, esse Leonardo se singulariza, como é o nome próprio de todo mundo. Pode acontecer, isso às vezes se apresenta nas psicoses, né? Que o sujeito faça, por exemplo, que esse significante não tenha essa função unária, de traço unário, e o sujeito, por exemplo, pode achar que é outro. Né? Nós atendíamos um rapaz lá na clínica da Unifor, que era da universidade, que ele via na televisão, ele via a Dilma e dizia que era a Dilma. Ele via o Cid Gomes e dizia, eu sou o Cid Gomes. Quer dizer, essa liberdade o neurótico não tem, exatamente porque ele está amarrado por essa função unária do traço unário. E o significante implica a sustentação, o S1
implica a sustentação disso, né? Ele mantém a condição desse traço unário para o sujeito, né? Então, mas de todo modo, quer dizer, o S2 vai equivaler exatamente a todos os outros significantes. Está passando um trem aqui, não sei se vocês estão ouvindo. É o trem das 9. Veja que essa relação S1 S2 ela vai operar exatamente essa lógica da significação, né? Como se Lacan, nesse momento, ele acreditasse que o S1 chega no S2, que o S1 e S2 fazem cópula, como ele dizia. Eles copulam, porque o significante representa o sujeito para o outro significante. Deixa eu só ver se eu encontro aqui a imagem do discurso. Está aqui. Eu não vou falar dos discursos, mas eu vou só apresentar para vocês para que... Agora, como é que eu apresento, que eu não lembro mais? Peraí, está aqui. Está aqui, pronto. Só para vocês entendam do que é que eu estou falando aqui, do ponto de vista do Matema. Tá? Está aparecendo aí, não está? Está dando para ver bem? Sim. Então, veja bem, esse axioma lacaniano de que um significante... Deixa eu aumentar um pouquinho. De que um significante representa o sujeito para outro significante, ele pode ser... equivale a esse matema aqui do discurso do mestre. Tá? Quando o Lacan vai... Eu não vou falar dos discursos, eu estou só retomando aqui. Quando o Lacan vai começar a falar dos discursos, não por acaso o discurso do mestre é o primeiro, porque ele equivale à entrada do sujeito no campo da linguagem, onde vai ter um S1, que, como eu disse, ele provém do S2, né? Porque o S2 equivale ao grande outro, os outros significantes, e ele passa a representar o sujeito para outro significante. Observem que a equação S1, S2 é o que impera no discurso do mestre, produzindo uma significação possível. Não é? Não por acaso, ele é o avesso da psicanálise. Se vocês observarem no discurso do analista, eu não vou falar dos discursos, prometo. Mas se observarem no discurso do analista, S1, S2 está embaixo e não em cima. Né? S1, S2, que é essa relação de significação, ela é possível no discurso do mestre, ela é creditável no discurso do mestre. No discurso do analista, não. Observem que no discurso do analista tem uma barrinha, né? Aqui, existe aqui uma impossibilidade da relação entre S1 e S2. Eles não se comunicam. Porque a psicanálise deixa de trabalhar com a lógica da significação. Deixa de acreditar na lógica da significação. Né? Então, veja bem, olhando aqui para esse discurso do mestre, olhem só para ele, porque eu não vou falar dos outros hoje, não. O que é que Lacan vai, a partir do seminário 16 e do seminário 17, onde ele vai produzir esses discursos, Lacan tem uma parte lá no seminário 16 que eu recomendo que vocês leiam, se tiverem interesse, é um seminário muito bom. Ele vai demonstrar a inconsistência do outro. Desde o momento em que ele cria o objeto A, observem aqui no discurso do mestre, né? O que é que o discurso do mestre nos diz? Porque o discurso do mestre já é um discurso seminário 17. Nós já estamos aí no meio termo, né? Na obra de Lacan. Ele diz o quê? Que o significante representa o sujeito para outro significante, mas ele deixa um resto, ele produz um resto. Quer dizer, essa relação de significação
ela nunca se faz completamente. Não é? O significante, ele nunca representa o sujeito para o outro completamente. A relação entre S1 e S2, ela fica interrogada. O Lacan, no seminário 16, ele vai trabalhar com uma coisa chamada pau ordenado, que é uma formulação matemática, onde, a partir do pau ordenado, ele vai mostrar que o S1 nunca chega no S2. O S1, ele, a cada vez que ele tenta chegar no S2, o que ele encontra é um buraco. Não é? Quer dizer, nós nunca conseguimos essa relação de significação completa, fechada. Tem sempre um resto. À medida que a gente fala, a gente vai produzindo restos. Não é? Quer dizer, não tem muito jeito. Não por acaso você vai ter, como eu disse aqui no discurso do analista, S1 e S2 separados, né? Quer dizer, separados por um obstáculo. Lembrem-se que no discurso, aqui embaixo, né, na parte de baixo, todos têm uma impossibilidade, né, da produção e a verdade se relacionarem, que são esses dois lugares aqui. E aqui, exatamente no discurso do analista, S1 não chega em S2. Se no discurso do mestre o S1 chega em S2, no discurso do analista não. Não é? Tudo bem até aí, gente? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram colocar? Bom, se tiverem, me parem. Então, nós vamos ter no seminário 16 e no seminário 17, a demonstração por parte de Lacan da inconsistência do outro. A inconsistência do outro quer dizer o quê? Que exatamente o S1 ele nunca chega ao S2. Tá? Juntamente com isso, Lacan vem desenvolvendo a noção de outro, o que ele vai mostrar é exatamente isso. Quer dizer, o título do seminário 16 é de um outro ao outro. De um grande outro ao pequeno outro. Porque o Lacan vai mostrando, vai mudando a sua concepção de linguagem. A linguagem deixa de ser exatamente representada por S1, S2, que seria todo aquilo que ele desenvolveu no seminário 5 e no seminário 6, todo aquele modelo, o processo de significação que está lá no grafo, né? Os eixos opostos, um vai para a direita, o outro volta, e você tem todo aquele processo de significação. Aquilo ali é a linguagem, tal como Lacan concebe inicialmente, né? Como o inconsciente estruturado como uma linguagem, que a gente pode reduzir isso para S1, S2, para não complicar com o grafo, podemos reduzir para isso, de que a estrutura de linguagem implicava S1 e S2 e a lógica da significação. Tá? No momento em que Lacan se depara com o fato de que essa operação de significação ela é impossível, porque S1 nunca pega S2, né? E aí ele vai escrever no seminário 16, ao invés de ser S1, S2, ele vai escrever SA. Né? Veja que isso tem toda uma importância, porque, veja aqui, se num determinado momento a linguagem era essa concepção da lógica da significação e da cópula entre S1 e S2, tem um momento em que Lacan percebe que isso não é possível. Então, se S1 e S2 implicaria uma relação entre significantes, ou seja, uma relação no campo do simbólico, no momento em que ele diz que é impossível o S1 pegar S2 e coloca o A no lugar do S2, nós temos uma relação que não é mais entre dois significantes, mas é entre o simbólico e o real. Tá claro? Quer dizer, o significante, ele tenta fazer algum tipo de grafia do real. A partir daí, a concepção de outro muda. Então, se o outro era um outro da linguagem,
e, portanto, um outro do simbólico, a partir do seminário 14, mas isso vai se desenvolvendo, especialmente no seminário 16, 17 e daí por diante, o Lacan começa a dizer que o outro, na verdade, é o corpo. Porque veja que tem um deslocamento importante aí, quer dizer, a linguagem, porque é como se você dissesse, tudo bem que essa relação de significação ela permanece sempre como impossível. Mas a partir de um determinado momento, inclusive a própria ideia de letra, vai fazer com que Lacan entenda que a linguagem ela não serve para significar, para a lógica da significação. Ela serve para tentar fazer uma grafia do real. Né? Quer dizer, a linguagem deixa de ser uma mera operação de significação para ser, portanto, uma operação entre dois significantes, S1 e S2, e passa a ter uma função de grafar o real, que é o real do corpo. Estamos falando do corpo e não do organismo, né? Só para não confundir. Em psicanálise, o corpo não é organismo. Então veja que o outro, ele deixa de ser um outro da linguagem e passa a ser um outro em oposição à linguagem. Ao invés de ser o outro da linguagem, no momento em que o outro passa a ser o corpo passa a ser outro à linguagem e não da linguagem. Quer dizer, nesse momento, não sei se vocês lembram, mas nesse momento que o Lacan, no seminário 17, ele produz os discursos, ele diz assim, os discursos são aparelhos de gozo. São formas de você grafar o gozo. E são formas, inclusive, do ponto de vista social, eu trabalhei muito com isso na minha tese, quer dizer, de como na cultura e no laço social, e ele dizia isso, que os discursos fazem laço social, né? Como no laço social se é autorizado a gozar. Que a cultura também nos autoriza e nos interdita, né? Interdita certos tipos de gozo e autoriza outros. Toda a discussão sobre o capitalismo, inclusive o discurso do capitalista, tem a ver com isso, né? De como o discurso do capitalista rompe com essas interdições, né? Com essas impossibilidades, e altera a economia de gozo do sujeito. Né? O Lacan diz isso com todas as letras lá no seminário 17, né? No 16 e no 17. O capitalismo promove outros tipos de gozo. Né? O discurso do capitalista, que inclusive não é um desses discursos, né? Ele é um discurso que foge a essa lógica aqui das interdições, da impossibilidade, da impotência que esses discursos estão submetidos. Né? Mas, enfim, é só para voltar à ideia de que os discursos são aparelhos de gozo. Então, é como se nós tivéssemos agora o seguinte, a ideia de que nós temos um outro, que é o corpo, e que esse corpo goza, ele tem um gozo, e nós precisamos de um aparelho para grafar o gozo do corpo. Tá? Veja que nós estamos em outro momento. Não é mais simplesmente S1, S2, é SA. Veja que a lógica simbólica ela fica restrita, né, à dimensão simbólica, e a linguagem passa a ter a função de grafar o gozo do corpo. É como se a gente pudesse dizer o seguinte, que Lacan radicaliza a sua ideia de linguagem, né? Que ele vai chegar exatamente na ideia de la língua. Daqui a pouco eu vou falar dela. Ele diz assim, olha, se em algum momento a gente passou pela nossa cabeça de que a linguagem servia para se comunicar ou para significar, ele radicaliza e diz que não serve para isso. A linguagem serve para grafar o gozo do corpo. Não é? Veja que isso é muito interessante porque a passagem, que é uma passagem que nos interessa porque vai nos levar a uma clínica borromeana, a passagem da ideia de linguagem para a ideia de la língua tem a ver com isso. E veja bem, isso é muito interessante porque você vai ter uma mudança na própria concepção de inconsciente. É como se você tivesse um inconsciente
que se supõe uma cadeia significante, S1, S2, né? Um significante uma cadeia significa o quê? Um significante que pega no rabo do outro e o outro que pega no rabo do da frente e tal, e vão fazendo uma cadeia, né? Pois bem, essa ideia de um significante, de um inconsciente cadeia significante, ela está interrogada. Ela é interrogada por Lacan, que inclusive no seminário 21, ele vai dizer com todas as letras que os significantes no inconsciente não fazem cadeia. Veja que a ideia de inconsciente muda, né? É isso que vai permitir a Lacan, por exemplo, chegar em La Língua. Eu não sei se todo mundo, eu estou passando batido aqui na La Língua, deixa eu só explicar um pouco o que é La Língua. Em determinado momento, Lacan estava numa conferência, se não me engano, na conferência de Milão, ele ia falar o seminário do Lalande, seminário não, o dicionário do Lalande, que é um seminário famoso, aí ele ia falar Lalande, falou Lalande. E, como ele sempre fazia, ele usa os equívocos dele para exatamente avançar na teoria, né? Então, ele passou a usar esse neologismo Lalangue. É interessante quando os franceses falam, né? Porque quando os franceses falam Lalangue, eles falam assim, la langue. Não é? A gente diz assim, la língua, se a gente for traduzir, né? Tem uma tradução que não me agrada, que é a língua, junto, né? A língua junto. Eu prefiro a tradução la língua, se quiserem traduzir, ou então se usa no francês. Mas quando você escuta os franceses falando, é muito curioso, porque eles falam la langue. Então, quando ele diz la langue, fica uma lalação, não é? Da língua, porque la langue passou a ser um conceito, né? E aí eles botam um artigo lá, né? La langue. É muito curioso. Aí eles terminam cantando, né? O la langue. Que la langue é exatamente isso. Quer dizer, o que é a la langue é exatamente algo que, inclusive, é como se você tivesse que supor que la langue é algo anterior à linguagem. Porque quando você fala da linguagem cadeia significante, tudo bem, você pode dizer que o inconsciente significante, cadeia significante está lá, mas quando você fala da linguagem, é como se você tivesse que supor que a linguagem ela já é uma tentativa de organizar a langue, de dar uma organização em Lalangue. Porque a grande diferença da linguagem para Lalangue é exatamente de que Lalangue ela é composta só de S1. Não é? Não tem, e de letras. Não tem, é isso que permite a Lacan, por exemplo, para voltar para pegar o fio da meada. Quando Lacan diz que S1 não pega S2, de que S1 está sempre se deparando com o real do buraco, e, portanto, tentando fazer uma grafia, né, ele vai chegar à conclusão, então, de que se não existe o par S1, S2, é porque nós só temos S1. No seminário 17, ele muda o famoso axioma que ele diz, né, que eu lembrei para vocês aqui, que ele dizia, o significante representa o sujeito para outro significante. Né? Ele dizia assim, no seminário 17, ele muda a escrita desse axioma e diz assim, um significante representa o sujeito entre outros e não para outro. Quer dizer, não é... Então você não tem cadeia. Você não tem S1, S2. Você tem significantes, S1, porque esses S1 eles se organizam não em cadeia, mas como um enxame. E aí a brincadeira, né, homofônica que Lacan faz com S1 em francês, S1, e le sang tem um som muito semelhante, né?
le sang e est un. E é por isso, e le sang é enxame, né? Em português não é tão ruim assim, mas não dá certo, né? Enxame para S1 fica bem diferente, né? Em francês dá essa brincadeira homofônica. E aí o Lacan vai dizer isso, de que, no fim das contas, a gente tem que considerar de que existe o um, e aí ele vai proferir a sua famosa frase também desse período, né? Que é o il y a de l'un, ou il y a de l'un, em francês, que está traduzido, eu já vi duas traduções. Tem uma tradução do Vidal, que é muito interessante, que ele traduz como A do um, A com H, né? Do verbo haver, A do um, que é uma tradução do Vidal, da letra. E tem uma outra tradução, que é o A1. É uma tradução até que Aurélio, por exemplo, prefere. E que é o A1, que não o A do 1. Né? Enfim, de todo modo, essa ideia de Lacan, de que o Lacan continua, ele confirma a existência do um, mas ele não confirma mais a existência do outro. Tá? Isso é muito importante para a psicanálise, porque se a gente pudesse trazer isso para a clínica, por exemplo, para uma clínica, uma última clínica, ou se quiserem chamar de borromeana, tudo bem, você teria que considerar que o seu analisante, ele não fala para o outro. Ele fala com o corpo. Com o corpo, não no sentido de que o corpo fala, né? Mas o corpo é o interlocutor. Numa conferência, se não me engano, é a conferência em Genebra, vocês encontram isso, bota lá conferência em Genebra, Lacan, que vocês encontram tudo isso na internet. Tem lá em um PDF. O Lacan vai dizer isso, de que o corpo é o primeiro parceiro. O corpo é essa definição ele dá desde o Seminário 20, né, de que o corpo é uma substância gozante, porque é exatamente essa ideia, o corpo goza, né, e nós tentamos fazer uma grafia do gozo do corpo. Conseguimos grafar uma parte, que é exatamente o que o falo nos possibilita, o falo como significante, que grava ou grafa uma parte desse gozo do corpo, sexualizando e fazendo um tipo de esvaziamento, que Lacan vai definir isso como, eu acho que eu falei disso para vocês na vez passada, quer dizer, em radiofonia, que é um escrito, está nos outros escritos, se eu não me engano, mas tem publicado também solto, radiofonia, né? O Lacan vai falar de um processo de corpsificação. E a corpsificação o que é? No momento em que você incorpora o simbólico esvazia o corpo. Ele esvazia o gozo do corpo, um certo gozo do corpo. E é isso que o processo de incorporação do simbólico produz no seminário 16, ele chama de evacuação do gozo do corpo. Isso é muito importante para exatamente você conseguir não estar completamente atacado pelo corpo, inclusive do ponto de vista do ataque pulsional. E eu disse isso para vocês na vez passada, né? Quer dizer, isso faz com que a gente possa, por exemplo, esquecer que temos corpo em determinado momento. É claro que o corpo está sempre nos lembrando de que nós temos corpo. Mas veja bem, essa grafia do gozo do corpo é o que vai se apresentar, por exemplo, nos matemas da sexuação no Seminário 20. No Seminário 20, o que é que o Lacan vai dividir
é como se você dissesse assim, que no fim das contas nós temos dois tipos de gozo. E aqui já entrando na problemática do gozo que aparece no nó. Né? É como se no seminário 20, onde ele apresenta os matemas, né, as tábuas da sexuação, é como se ele dissesse assim, rigorosamente, nós temos que considerar que nós temos dois tipos de gozo. Um gozo que é grafado pela linguagem, cujo balizamento é o falo e o nome do pai. Né? Quer dizer, são esses balizamentos que é um gozo que é normatizado pela linguagem e, consequentemente, sexualizado. Né? Nós conseguimos fazer uma grafia do gozo do corpo dessa ordem, sexualizando o gozo do corpo a partir do balizamento fálico e de todo esse processo que eu falei para vocês de corpsificação e de simbolização do corpo. Mas, e isso é essa grafia fálica, e aí o Lacan vai chamar de gozo fálico, né? Ela coloca o sujeito no campo do um, não é? E aí toda a história do Willy Adelan, do que A do um, né? É como eu disse para vocês, A do um, mas não garante que é o outro. A gente fica sem saber se existe o outro. Tá? Quando Lacan, se vocês observarem nos matemas da sexuação, você vai ter dois lados. O lado da linguagem e o lado do outro, né? Que é o lado feminino. Lembrem que o outro aqui não é mais o outro do simbólico. Porque se eu tenho a linguagem do lado esquerdo, que é o lado masculino, e do outro lado eu tenho o gozo outro, veja que esse outro já não é mais o outro da linguagem. É o outro da dimensão real, que é o outro do corpo. É o outro corpo. Não é? Quer dizer, não é mais... Eu vou parar de apresentar aqui para ficar melhor para a gente conversar. Tá? Interromper a gravação, não. Interromper a apresentação. Pronto. Sim. Então, veja bem. Que haja um, é importante que haja. A do um. O problema qual é? É que esse um, e o Lacan vai dizer isso, né? No campo masculino, nós temos o um, esse um pai, esse primeiro pai, que faz essa função de um, e porque estamos falando de masculino, não estamos falando de homem, né? É o campo fálico, é o campo onde o sujeito se apresenta. Não estamos falando de homem e mulher, nós estamos falando de masculino e feminino. Então, no campo do masculino, você vai ter o balizamento do um, que é esse um, por exemplo, que aparece como esse primeiro pai, como o um do traçonário, o um do falo, por exemplo. Né? Só que veja que esse um, ele só é possível garantir que existe o um. O que quer dizer que, quando você vai em direção ao outro, esse outro é um conjunto aberto. É um conjunto infinito. Ele não fecha a sua significação. É por isso que o conjunto masculino é um conjunto fechado e o conjunto feminino é um conjunto aberto. Não tem complementaridade. Veja que tem uma crítica, por exemplo, que se faz a Lacan, de que isso aí é binário, né? Por exemplo, o pessoal do estudo de gênero, Butler e outros psicanalistas brasileiros, inclusive, fazem essa crítica a Lacan de que Lacan teria mantido um binarismo do homem e mulher e tal, né, dos gêneros e etc. E nós, inclusive, num grupo que a gente tem de estudo sobre gênero também, a gente já conversou sobre isso. Não é binário porque não são dois universais conversando. Né? O universal homem, o universal mulher, ou o universal masculino e o universal feminino. Não são dois. Essa é a questão. Não é um e dois. Por isso que não é binário. Porque o dois não existe. É um, A do um e A. Não tem mais S2.
Se quiserem criticar o Lacan binário do S1, S2, tudo bem. Havia ali o binarismo S1, S2. Mas agora não tem mais. Então você tem um gozo aberto e você tem um gozo unificado a partir do A do 1, e você tem do outro lado não um 2, mas você tem um gozo aberto, que é esse gozo que não foi grafado pelo 1. Não é? Esse gozo, então, ele fica no campo do real. Ele não é um gozo simbolizado. É por isso que Lacan vai chamar de gozo outro. Veja bem, não confundir com o gozo do outro, porque aí tem uma... Se vocês se lembram do nó, e aí deixa eu apresentar o nó, voltar para o nó, só um minuto. Cadê o menos confuso aqui? Está aqui. Eu vou apresentar esse aqui, tá? Porque esse aqui tem menos desenhos, fica mais fácil para a gente conversar o que nos interessa hoje. Depois eu apresento aquele outro que tem inibição, sintoma e angústia. Tá? Esse aqui é suficiente para a gente falar dos espaços de gozo, né? Tá dando, deixa eu aumentar um pouquinho. Tá? Quer dizer, se vocês observarem aqui, o gozo do outro, ele está entre o real e o imaginário. Ele rigorosamente não existe. Inclusive, Lacan vai dizer que esse buraco aqui, deixa eu ver aqui, vocês estão vendo minha setinha, né? Esse buraco aqui, onde ele coloca o gozo do outro, ele vai dizer que é o verdadeiro buraco, porque o outro do outro não existe. Mas veja bem, o que é que acontece, por exemplo, nas psicoses, ou na angústia? Lembrem-se que a angústia entra aqui, né, no imaginário. Você abre o real e ele faz uma aba aqui dentro do imaginário. Vocês lembram disso, né? Isso só acontece quando esse outro é imaginarizado. Quando você supõe que o outro existe. Que é mais ou menos o que acontece na psicose. Né? O feminino não é exatamente assim que funciona. Né? O feminino ele vai implicar um gozo que é da ordem do infinito, que é aberto. O feminino se infinitiza. Não é por acaso que Lacan abre as retas. Não é? Eu falei isso para vocês. Deixa eu apresentar outra figura aqui. Aqui. O nó aberto. Lembrem que... Pronto. Estão vendo aí, né? Isso aqui é um nó aberto. O Lacan abre uma das... Deixa eu aumentar um pouquinho, peraí. O Lacan, no RSI, ele faz esse tipo de abertura. Ele abre um dos elos e vai dizer, isso aqui continua sendo borromeano. Por quê? Porque esse elo aberto, no caso aqui é o imaginário que está aberto, né? Que a gente estabeleceu, que o real é azul, o vermelho é simbólico e o verde é imaginário. Lembrem que a gente desse nosso padrão. Se aqui você abre o imaginário, por exemplo, isso aqui continua sendo borromeano. Por quê? Lembrem que na topologia, uma reta ela pode equivaler a um nó porque ela se fecha no infinito. Né? Então isso aqui continua sendo um nó borromeano se você supõe, na lógica lá do Desargues, que era o matemático, de que essa reta se fecha no infinito. Tá? Mas ela abre. Né? Ela pode ser aberta exatamente em direção ao infinito. Que é mais ou menos o que a gente poderia pensar no caso do feminino. Né? O feminino ele é aberto em direção ao infinito, do ponto de vista do gozo. Veja que é diferente da psicose.
Quer dizer, esse gozo, ele fica numa condição de inconsistência. Veja que essa talvez seja uma das grandes diferenças entre o gozo fálico e o gozo feminino, que é um gozo outro. Né? Lembre-se que esse outro aí, quando Lacan diz gozo outro, ele está querendo dizer o quê? Um gozo outro em oposição à linguagem. Um gozo fora da linguagem. É exatamente por isso que e aí eu vou voltar para desculpa estar fazendo isso, mas é porque é importante, as figuras nesse momento são importantes. Voltar para o nó. Então, veja que, por exemplo, o gozo, linguagem, é exatamente o gozo fálico, que é o gozo que foi esvaziado do corpo pela corpsificação. É por isso que o gozo fálico, ele existe, lembrem-se da lógica da existência que a gente falou na vez passada, né? O gozo fálico, ele está fora do corpo, que é o imaginário, ele está fora dando consistência ao corpo, porque ele foi, como diz Lacan, ele foi retirado, ele foi evacuado do corpo. Então, o corpo-linguagem, ele está fora do corpo, porque o corpo é de uma dimensão imaginária e real. O gozo, outro, ele está fora do simbólico. Entende? Isso aqui desde o seminário 20. O seminário 20 já é assim. Nos matemas da sexuação, o gozo outro, ele é outro a linguagem, aqui do campo do simbólico. Não é por acaso que ele está numa zona de existência com relação ao simbólico. Né? Então, é um gozo fora da linguagem. É um gozo do corpo. Não por acaso ele está aqui entre o real e o imaginário no campo do corpo. É claro que a gente pode considerar que nós temos pelo menos 3 corpos, né? Um real, um simbólico e um imaginário. Pelo menos 3 dimensões do corpo a gente tem, não tem só um. Mas o corpo simbólico é exatamente esse corpo que gira em torno do vazio da incorporação. Aquela história da identificação por incorporação, né? Que é a primeira identificação. Para você criar um corpo, você precisa incorporar o vazio do outro real, que é aquela história de matar e comer o pai, freudiano, né? Que equivale você incorporar o vazio do pai, porque você não incorpora o pai vivo, você incorpora o pai morto. O pai morto é um vazio. Então, a primeira identificação permite que o sujeito crie um corpo, não por acaso ela falha nas psicoses, né? Porque exatamente você cria uma bolsa, né? Como diz Lacan, o corpo como uma bolsa. Quer dizer, o corpo ele é um toro, não sei se vocês conhecem o toro, que é aquela figura topológica, que é como se fosse uma câmara de ar, né? Que tem um vazio interno e tem um vazio externo. Então, o corpo é tórico, que é o corpo do simbólico. Mas nós temos também o corpo do imaginário e o corpo do real. O gozo do outro, você pode definir como sendo um gozo do corpo. E o gozo fálico como sendo um gozo fora do corpo. Que era mais ou menos... Aqui nós acompanhamos a lógica do seminário 20. Que é exatamente o gozo fálico como sendo um gozo da linguagem, e, portanto, a linguagem ela está fora do corpo, né? Ela está corpsificada, e o gozo outro, porque é exatamente essa grafia e essa corpsificação do corpo, ela produz um corpo vazio, esvaziado, né? Que é o corpo bolsa, vamos dizer assim. Mas, veja bem, nós não conseguimos fazer essa grafia e essa sexualização completa do gozo do corpo.
E é por isso que permanece um gozo da dimensão real que nos ataca. Não é? Quer dizer, você, não por acaso, você vai ter a figura da angústia, e aí eu vou apresentar outra figura, tá? Que é aquela que a gente falou na vez passada, né? Que é essa aqui, onde você vai ter essa invasão do real no imaginário, produzindo a angústia. Quer dizer, no momento em que você tem, por exemplo, uma imaginarização do outro, como se o outro existisse. A angústia é o efeito disso, dessa imaginarização do outro. Quando esse buraco aqui, ele está meio que colonizado pelo outro, né? Esse buraco aqui. Então, a angústia se apresenta. Tá? Tá claro isso, gente? Então, você tem, pelo menos, assim, em princípio, você teria que considerar que a noção de gozo em Lacan, ela se desloca na obra dele nesse sentido. O deslocamento da noção de gozo vai produzindo também um deslocamento na própria concepção de linguagem. Então, é como a ideia de significante, a ideia de letra, especialmente a ideia de letra como sendo isso que faz essa grafia do gozo. Porque se o significante ele se mantém como sendo algo que preserva o tracionário e, portanto, a singularidade do sujeito, a letra, por outro lado, é isso que faz borda com o real do gozo. Então, no momento em que você fala, você profere significantes e letras, porque no momento em que você fala, você goza. Não tem como escapar disso. Veja que isso clinicamente é fundamental. Que existe um, um gozo, e aí o Lacan vai dizer exatamente esse gozo de la língua, porque é um gozo que é da ordem do que ele chama de um canto, né? Ele tem vocês devem conhecer, obviamente, um dos primeiros, se não o primeiro escrito de Lacan, um dos mais, primeiro não, mas que o primeiro mais famoso, que é considerado o primeiro, depois da tese dele sobre a paranoia, é o Estado do Espelho, né? Mas tem o Função e Campo da Fala e da Linguagem, que é considerado praticamente o primeiro grande escrito dos escritos, por exemplo. E veja que o título do escrito é Função e Campo da Fala e da Linguagem. É função da fala e campo da linguagem. Nesse momento, ele brinca com isso e muda o título do texto desse escrito e diz assim, não é mais função e campo da fala e da linguagem, é ficção e canto da fala e da linguagem. Porque o sujeito ele tem que inventar uma ficção diante desse real. Ele diz que o sujeito inventa o inconsciente que o determina, né? O sujeito tem que inventar esse inconsciente. E ele inventa a partir de uma grafia desse canto do corpo, que é a língua. Ele dá muita importância para a dimensão sonora de la língua. Vejam que, por exemplo, os seminários desse período, eles são, a maioria deles são uma equivocação de la língua. A começar do Ancor. Né? O Ancor, que é o Seminário 20, né, que está traduzido como Mais Ainda, que se perde na tradução. O encore, em francês, é ainda, porque se você escreve encore, né? Ou é encore, no corpo, né? Que é o Seminário 20. Né? O 21 é le nom du père, que é uma equivocação de la língua, porque le nom du père, que é os não tolos erram ou vagueiam
como traduziu aqui a Letícia, ele é homófono a os nomes do pai, le nom de père. Né? Le nom de père, le nom de père é homófono a le nom de père. Né? É esse sonoro de la língua, né? O RSI é homófono a heresie, que é a heresia. Né? O L'Ainsi qui sait de l'imbevi, c'est l'amour, que é o insabido que sabe, mas, ao mesmo tempo, o L'Ainsi qui sait é o insucesso, l'insuccess, o L'Ainsi qui sait é l'insuccess. Enfim, são vários exemplos, curiosamente, desses do título, né? O Saint-Homme, que é curiosíssimo, né? O Saint-Homme, que ao mesmo tempo é uma contração de Santo Homem, de Saint-Homme, de São Tomé, que o São Tomé, o Joyce lia São Tomé. Tinha um matemático, que era o Michel Tomé, que era o parceiro de Lacan, né? Na matemática, o Tomé e o Sorri. Enfim, é só para que vocês vejam como nós estamos aí numa dimensão que, por exemplo, na clínica, tanto na interpretação como na escuta, é importante levar em conta o sonoro da fala, o efeito sonoro da fala, que é exatamente o efeito de enxame. Inclusive, a própria ideia de interpretação, ela tem a ver com isso. Quer dizer, o L'Ainsi qui sait, por exemplo, é um exemplo do que é uma interpretação. Por exemplo, uma interpretação por equivocação. A ideia de equivocação é uma ideia que aparece com a ideia de la língua. Porque la língua é sempre equívoca. Veja que o sentido, não é? Ele fica numa posição aqui de fora do real. E o Lacan vai dizer isso, a equivocação, ela retira o sentido. Porque no momento ela apresenta o real, no momento em que ela apresenta o real de la língua, ela retira o sentido. Né? Então, e consequentemente o gozo que o sentido promove, porque apesar daqui não estar nomeado assim, daqui nessa figura está só sentido, né? Mas depois Lacan vai dar o nome de gozo do sentido, de jouissance. Né? É uma brincadeira, outra brincadeira homofônica, né? Que é jouir do sentido, do sens, é gozar do sentido, porque jouir é gozo, é gozar, né? O jouissance também é homófono a gozo, né? Jouissance é gozo em francês. Enfim, portanto, nós passamos de uma concepção do inconsciente como cadeia de linguagem, cadeia significante, para um inconsciente la língua. Apesar de que isso, para mim, não é uma coisa, vamos dizer assim, é uma dúvida que eu tenho, uma dúvida, é uma questão, né? E ao mesmo tempo uma dúvida, que se nós podemos, alguns autores dizem isso, não sei se vocês estão lendo aí as referências que eu dei para vocês, alguns autores dizem isso, de que se trata de um inconsciente la língua. Eu tenho minhas dúvidas se a gente pode chamar la língua de propriamente equivaler ao inconsciente. Mas isso é uma dúvida. Eu realmente... Porque às vezes eu tenho a impressão de que o inconsciente já é um tipo de grafia ou de organização de linguagem de la língua. Como eu estou fazendo aqui uma distinção entre linguagem e la língua. Né? Porque la língua é como se você imaginasse assim, um bebê balbuciando, né? Todo o gozo que o bebê tem, aquela manifestação corpórea que o bebê tem quando balbucia, por exemplo. Né? Os gemidos, enfim. A linguagem já seria outra coisa. Já seria uma certa amarração
oposicional de La Língua. Mas isso, para mim, não é uma questão fechada, nem propriamente clara. É uma dúvida que eu tenho. Né? Deixei para vocês também essa dúvida para vocês responderem. Né? Mas hoje vocês estão caladas e calados demais, não tem nenhuma dúvida, nenhuma questão? Professor, Oi, eu oi, fiquei, oi. eu não sei se essa dúvida cabe aqui, mas eu estava pensando num movimento clínico mesmo, né, na direção clínica, e eu acho que nos próximos, né, nos próximos encontros, se isso tem a ver com o movimento RSI, né, que a gente até estudou no semestre passado, né, se há algum movimento, porque olhando assim planificada, a ideia é que existe esse movimento, né? Você está perguntando se o nosso se movimenta? Isso, Não, né? se movimenta, sim. Sim, sim, a gente viu isso semana passada, mas a direção clínica tem a ver também com esse movimento. É sobre isso, sim, a pergunta. Tem sim, tem toda uma discussão que Lacan faz, porque é uma discussão que ele faz com o Sorri, inclusive, o Michel Sorri, que é o matemático. São os dois caras que acompanham Lacan nesse momento, né? O Tomé e o Sorri, e depois o Vaporot, que nos últimos seminários entra nesse jogo, né? Dos nós e tal. E eles fazem uma discussão se o nó em três só existe um, e o Sorri diz que só tem um. E o Lacan diz, não, tem dois. Porque se você planifica, você tem um nó que ele chama de levógero e um nó destrógero. Se você movimenta ele para o lado de cá, é porque vocês não estão vendo minha seta, né? Se você movimenta no sentido horário, ele é destrógero. Se você movimenta no sentido anti-horário, ele é levógero. Quer dizer, essa movimentação aqui da entrada, não é? Veja que é como se você imaginasse que ele está girando no sentido levógero, tá? Que é esse sentido anti-horário. Então, no momento em que você tem aqui essa movimentação, você vai ter uma entrada desses registros, dessas dimensões, uma na outra. E aí você tem esses efeitos, essas nominações aqui, a angústia, a inibição e o sintoma, entende? Então, além do que, eu já disse para vocês de que o nó, ele não é bonitinho, né? Ele não é o nó pepé. O nó pepé, porque eu estou procurando meu nó aqui. Ele não é o nó bonitinho, né? Esse aqui é um nó de 4. Mas tudo bem, mesmo sendo nó de 4. Ele não é assim esse nó bonitinho que a gente desenha aqui na planificação, não. Você tem um nó que ele pode estar assim, né? Como eu disse, a gente viu a ideia de equivalência na topologia. Esse nó aqui e esse aqui só não são iguais porque esse aqui é de 4. Mas se esse aqui fosse um nó de 3 e tivesse assim, ele seria equivalente a esse. Eu não achei o meu de 3 aqui. Entende? Então, você pode ter um analisante, por exemplo, onde você tem, numa crise de angústia, onde você vai ter o real inflacionado, né? O real que toma conta, vamos dizer assim, dos dois outros registros, sem desinodar. Né? Só para terminar, gente, porque eu vou só dar o exemplo para deixar essa questão para a gente desenvolver na próxima vez. Por exemplo, essa passagem que eu falei para vocês do inconsciente S1, S2, da ideia de estrutura, linguagem, S1, S2, né? A primazia do significante, para a linguagem enxame, S1, tem uma consequência muito importante para a clínica da psicose. Que veja que a psicose, ela era tratada por Lacan, ela foi tratada assim no texto, no seminário 3 e no texto da questão preliminar para o tratamento da psicose, que é a famosa tese do Lacan de que a psicose é determinada por uma foraclusão do nome do pai. Não é? Do ponto de vista de uma lógica borromeana, isso não precisa ser assim. Você pode, por exemplo, é como se você tivesse uma outra possibilidade de teorizar sobre a psicose.
como foi, por exemplo, como ele tratou o Joyce, apesar de ele não considerar o Joyce psicótico, né? Mas o Joyce não foi psicótico, não se tornou psicótico, porque fez um santômio. Então, por exemplo, a noção de lapso, do nó, que a gente já falou aqui, mas vai voltar a isso, ela permite você tentar entender uma psicose como um lapso, né? E não necessariamente como uma foraclusão do nome do pai. Quer dizer, você tem uma outra concepção da psicose, eu diria até que é uma concepção mais positiva, não no sentido de bom ou mal, né? Positiva aqui, nem o termo positiva não é bom. É como se você tivesse uma positividade nessa nova concepção da psicose. Não é nem uma nova concepção, é uma nova possibilidade de entender a psicose, né? Porque você pode ter também tanto um lapso, como você pode ter um estreitamento, como é, por exemplo, no caso do nó em trevo, que a gente já viu aqui, que é o nó da paranoia, né? Ou, como diz Lacan, um nó que, para aquele sujeito, as dimensões são equivalentes. Entende? Como é no caso da paranoia. É como se o paranoico, o real, o simbólico e o imaginário fossem equivalentes, fosse a mesma coisa, não tivessem diferença, né? Não fossem diferenciados. Inclusive, por isso que o Lacan acha, ele vai propor a ideia do quarto nó para fazer uma diferenciação. A gente já falou um pouco. Mas, enfim, é só para que, por exemplo, aquela ideia de amarração por dois significantes, que está lá muito clara no grafo, dê uma olhadinha no grafo do desejo, aqui é diferente, né? Quer dizer, porque se no grafo do desejo, se você não tem uma amarração, a estrutura meio se solta, né? Como é o caso da foraclusão do nome do pai. Aqui você tem outras possibilidades para pensar a psicose, né, no nó, que não unicamente através da foraclusão do nome do pai. Até porque, e agora para terminar mesmo, já estamos passando a nossa hora, a ideia de foraclusão para Lacan, ela passa a ser generalizada. Ela passa a ser fundadora da estrutura. Esse buraco aqui, da estrutura, onde está o A, ele é produzido por uma foraclusão originária, né? Quer dizer, ele é como se você tivesse a foraclusão despatologizada. Foraclusão como sendo algo que funda a estrutura, né? E não necessariamente sujeito a psicótico porque tem a foraclusão. Porque é óbvio que tem um buraco, porque rigorosamente toda a estrutura, você teria que considerar que essa estrutura aqui que vocês estão vendo, ela gira em torno da consistência do buraco. Tá? Lembrem-se que o buraco, a consistência dele é dada pelo triskel, né? Que é o entrelaçamento de três retas. É o ponto buraco, né? Que é esse entrelaçamento borromeano aqui, né? Por cima ou por baixo. E é isso que dá a consistência da estrutura. Não sei se vocês estão vendo, porque está ruim para danar. É ruim, né? Por isso que a planificação é boa, é didática, né? Porque a gente visualiza o que não dá para visualizar direito aqui fazendo no espaço, né? Então, o buraco tem uma consistência. E é o buraco, veja que se a noção de existência quer dizer o quê? Que a noção de existência é aquilo que dá consistência a uma dimensão, né? Tudo que está de fora é o que dá consistência. Então, você teria que supor que o A existe à estrutura. E por isso mesmo é ele que dá consistência à estrutura. É um buraco, paradoxalmente, né? Veja como é interessante. É um buraco que dá consistência à estrutura. Quando deveria ser um ponto, né? O ponto no sentido da geometria. Mas, enfim, para Lacan, o buraco é um ponto, né? É um ponto-buraco, por conta dessa nova definição de ponto que ele dá, que avança com relação à geometria euclidiana, né? Que não é mais um cruzamento de retas, é um cruzamento de três retas, que é o triskel. Mas, enfim, acho que a gente pode
parar por aqui, né? Se vocês não tiverem, se tiverem alguma questão, me digam. Eu vou parar aqui a apresentação. Alguma dúvida, alguma interrogação? Bom, então a gente retoma o nó na próxima vez para falar, tirar mais algumas consequências do nó. Tá bem? Tchau para vocês. Deixa eu parar aqui a gravação. Pronto.